Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Salmo 84, verso 4. Nós estamos numa série de mensagens a respeito da importância da casa de Deus, da casa de oração, a importância da frequência aos cultos. Em nossa geração, nós temos sido bem mais infiéis na frequência aos cultos do que outras gerações passadas. E o Salmo 84 fala sobre o amor à casa de Deus, já comentei sobre isso, mas quero ler só o verso 4, que fala assim: Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Você pode repetir o verso 4? Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Então, o salmista chama aquele que habita na casa de Deus, que está sempre nos cultos, e é lógico, né? Com o coração aberto para aprender, com uma vida entregue a Deus, e essa pessoa é bem-aventurada e ela vai estar sempre louvando a Deus por estar nos cultos, estar na presença de Deus. Então nós temos visto textos bíblicos que nos mostram bênçãos daqueles que foram à casa de Deus, que frequentavam a casa de Deus e ali foram abençoados. Então, bem-aventurados que habitam em tua casa, porque Ele, Deus, age em nós quando habitamos na casa do Senhor. Você abre lá, por favor, em Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, a partir do verso 1, a gente vai ver como Isaías foi abençoado estando na casa de Deus. Diz assim no verso 1: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, isso é, o seu manto, enchia o templo. Nós não sabemos com certeza se ele estava dentro da casa de Deus ou se ele teve uma visão da casa de Deus, e nem se essa casa de Deus era a terrena que ele viu ou se era a celestial, mas o fato é que aqui ele está falando da casa de Deus. Então ele, como um profeta, como um homem de Deus, estava sempre no templo. E eu acredito assim que ele estivesse mesmo no templo quando ele teve essa visão. Na casa de Deus, irmãos, nós temos visão de Deus, revelação de Deus. E aqui ele vê Deus, ele vê a glória de Deus, verso 2 e 3. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, ou daquela neblina que a gente falou na semana passada, lembra? Da Shekinah, aquela fumaça branca, tipo uma neblina, que demonstrava a glória de Deus. Então a casa de Deus é lugar de revelação de Deus, de nós termos visões espirituais de Deus e de nós realmente contemplarmos a beleza do Senhor. E na casa de Deus também é um lugar onde, ao vermos a glória de Deus, ao nos recebermos a revelação de quem Deus é lugar de nós vermos também o nosso pecado e sermos quebrantados. Veja o verso 5. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quer dizer, ao contemplar a glória de Deus, ele viu a sua pecaminosidade. Eu tenho que lembrar novamente os irmãos que nós não
precisamos mais depender de uma visão literal. Nós vivemos pela fé, vivemos numa aliança espiritual, onde se o Senhor quiser aparecer, meu irmão, Ele aparece. Ninguém está dizendo aqui que Ele não pode aparecer, mas não é o normal da nossa época. Agora, nós podemos ter visões espirituais dEle, nós podemos ver Ele através da palavra, do ensino, daquilo que da visitação de Deus. E isso causa em nós convicção de pecado. Ai de mim. Então, quando nós vimos a casa de Deus e somos orientados da natureza de Deus, da grandeza de Deus, da santidade de Deus, seres gloriosos ao redor de Deus, dizendo santo, santo, santo é o Senhor. Ao termos essa áurea e esse ambiente de santidade, a gente chega à convicção de pecado. Ai de mim, eu vou morrer, eu vi o Senhor. Quem sou eu? Eu sou um homem impuro, habito no meio de pessoas impuras. E olha, irmão, o Espírito Santo tem como objetivo que você sinta isso. O Espírito Santo, ele quer convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Ele quer quebrantar o seu coração. Então não fique chateado quando você está na igreja e sente aquela convicção, ai de mim, eu sou um indigno, miserável. Não fique chateado com isso, pelo contrário, agradeça a Deus, porque você está indo pelo caminho certo. O profeta pode ser usado por Deus porque ele disse ai de mim. Se ele dissesse louvado seja eu, então é que ele não seria usado, mas quando ele disse ai de mim, então ele experimentou o perdão de Deus. Veja no verso 6, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como a tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Ali ele foi salvo, irmãos. Ali foi transformado. Apesar de estar no capítulo 6, essa é a experiência inicial de Isaías com Deus, da sua conversão, do seu chamado. Se fosse na ordem cronológica, estaria no capítulo 1, tá? Então, podemos dizer que aqui é o chamado, aqui é a regeneração, e essa brasa viva é um símbolo do sangue de Cristo, que a gente sabe que só o sangue de Cristo purifica de todo o pecado, como Isaías foi purificado. Então, na casa de Deus é lugar de quebrantamento, lugar de conversão, de salvação, de regeneração. E graças a Deus isso tem acontecido aqui nesse lugar. Não tanto quanto gostaríamos, mas volta e meia o Senhor salva alguma alma. E muitos de vocês estão aqui, são relativamente novos na igreja, novos na fé. Isso é sinal de que o Senhor tem renovado o seu povo. Então, a casa de Deus, os cultos, eles são voltados para isso, para revelar Deus aos homens, para que eles digam ai de mim, para que venha o perdão em consequência do arrependimento. E depois disso tudo, depois que a gente é regenerado, aí vem o chamado. Olha só o verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Veja que Deus não dá aquela ordem aqui, como ele dá a Jeremias, a Ezequiel, dizendo, você vai, ou como Moisés, mas aqui ele deixa no ar, ele lança o convite no ar, e é o único profeta que se torna aqui voluntário. Ele diz no final do verso 8, então disse eu, eis-me aqui, envia a mim. Então, culto, casa de Deus, frequência na igreja, é lugar da gente se voluntariar na obra de Deus. E esse chamado aqui, esse teu voluntariado, não é necessário que seja um ministério pastoral ou um diaconato, pode ser essas coisas também, mas pode ser, irmão, qualquer espécie de chamado, ou evangelizar na rua, varrer a igreja, limpar as dependências, cuidar do templo, todos esses chamados, e o chamado principal, de viver para a glória de Deus, de ser santo como Ele é santo. Todos nós aqui somos chamados. O Senhor, irmãos, na verdade, até hoje Ele está dizendo,
A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Há uma conversa entre os pastores que lamentam a falta de obreiros na igreja, a falta de compromisso dos irmãos com a obra de Deus. Isso é algo que está assim em toda parte. As pessoas estão cada vez mais descompromissadas, até mesmo com a própria frequência na igreja, que dirá a fazer alguma coisa na igreja. Mas o Senhor chama cada um dos seus servos, não foi só Isaías, chama cada um. Quem é que eu posso enviar daqui? A quem eu enviarei daqui? Quem levanta a sua mão e diz, envia a mim? Então, na casa de Deus, tudo isso acontece, irmão. Isso é lugar muito abençoado, a casa de Deus. Mas abra lá em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, nós vamos ver que a casa de Deus é lugar de se encontrar com Cristo. Lucas capítulo 22. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, porque na casa de Deus vemos Cristo. Lucas 2, verso 22. Perdão, verso 27. O verso 25 e 26 fala sobre um homem chamado Simeão, que o Espírito Santo estava sobre ele, e o Espírito avisou que ele não morreria antes de ver o Messias chegar. Então, no verso 27, diz assim, e pelo Espírito, e só abrindo aqui um parênteses, né, irmão? O Espírito Santo aqui é mencionado 3 vezes nesses 3 versículos. Na casa de Deus é lugar onde o Espírito Santo age em nossa vida. Então, 2,27 diz, pelo Espírito ele foi ao templo, casa de Deus. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Ele pegou o bebê, poucos dias de vida, ele pegou Jesus no colo, disse, Senhor, eu posso ir embora, eu já cheguei ao meu ápice, eu estou com o Salvador no meu colo. Quanta fé, quanta presença de Deus aquele homem tinha. E ele recebe esse presente ao entrar no templo. Ele entra no templo, ele pega Jesus no colo e diz, Senhor, posso ir embora. Não vai ter, como que ele dizendo, não vai ter nada maior na minha vida do que esse momento. Eu alcancei o ápice. Eu quero dizer para você, irmão, que na casa de Deus isso pode acontecer contigo. Você pode ter tal experiência de comunhão com Deus na casa de Deus que você diga, Senhor, nunca tive isso. É o máximo que eu já alcancei na minha vida. Se eu for agora, eu vou bem. Então, irmãos, na casa de Deus é lugar de maravilhas. É lugar onde Deus pode atuar poderosamente. É um lugar de contentamento. É um lugar de encontrar Jesus. Eu espero que todos nós que estamos aqui já tenhamos encontrado Jesus, porque quando a gente encontra Jesus de verdade, a gente tem aquela sensação, nada mais é importante do que isso, do que ter Jesus em nossa vida. Tanta gente, né, irmãos, querendo a satisfação, querendo a alegria em sua vida, querendo contentamento. Nós vemos um homem idoso que diz, Senhor, pode me levar, pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. E depois vem Ana também, já com 84 anos, viúva de décadas e décadas, sempre profetizando na casa de Deus, e ela diz também, olha, ela mostra aqui a alegria dela ao falar de todo mundo sobre ele.
Se você frequentar sempre a igreja, irmão, e frequentar com o coração aberto, com fé, com tua mente ligada, o teu coração também, você pode ter realmente visões especiais do Senhor, manifestações do Senhor. Pode ver a glória do Senhor. Pode encontrar contentamento, satisfação. É por isso que o Senhor quer que a gente se reúna na igreja. Por isso que o Senhor estabeleceu o domingo. Por isso que o Senhor separou esse dia especial para todo mundo estar na casa de Deus, porque aqui é um lugar de bênção. Ele está presente. Ele está edificando a sua fé. Agora é necessário que você abra o seu coração, que você abra a sua mente para aprender, abra o seu coração para receber e que você creia no que é feito nesse lugar. Em qualquer igreja que se reúne com sinceridade para pregar o Evangelho e adorar a Deus, grandes coisas acontecem. Mas Jesus disse, seja feito conforme a sua fé. Então você tem que vir para o culto com fé, com esperança, de que uma visitação especial pode te acontecer. É isso, meu irmão. Você pode ver Cristo. Agora, bem-aventurados que habitam em tua casa, porque na casa de Deus nós somos usados por Deus. Abre em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Verso 1. Estamos vendo desde há 3 semanas já só sobre passagens que mostram a bênção acontecendo na casa de Deus. Olha lá, Atos 3:1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. Isso é muito bonito, irmãos. Primeiro, Pedro e João subiam juntos, comunhão. Segundo, que eles estavam subindo ao templo. Naquela época, era o tempo ainda entre a transição do judaísmo para o cristianismo puro. E aqui, Pedro e João, eles como judeus que eram, eles não estavam ainda apegados às tradições, ao templo judaico. E era o lugar de oração que eles tinham. E eles vão para lá. 2 apóstolos, irmãos, cheios do Espírito Santo. Um homem como Pedro que pregou uma mensagem, 3.000 se salvaram. O que ele podia dizer? O que eu vou fazer no templo? Né? Eu não preciso de templo nenhum, não preciso de casa de Deus, não. Estavam indo para o templo à hora da oração. 9ª, que quer dizer 15 horas. Toda vez que você vir a hora de hora assim na Bíblia, acrescente 6. Some a hora que está aqui mencionada, mais 6, você vai encontrar a hora do nosso tempo, né? Então, às 15 horas, eles estavam subindo para a hora da oração. E eu volto a mencionar isso, irmãos, os cultos de oração estão acabando nas igrejas. Reunião de oração está acabando nas igrejas. E tem gente que acha, para quê? Me diz uma coisa, como é que a igreja começou? Você lembra? Atos capítulo 1. Todos estavam lá reunidos, cerca de 120 discípulos, em oração. Perseverando, unânimes em oração. Era uma reunião de oração. Sabe quanto tempo levou? 10 dias. 10 dias eles estavam lá naquele cenáculo onde tinha havido a ceia, pedindo a promessa, pedindo o Espírito Santo. A igreja começou numa reunião de oração. E nós vemos reuniões de oração no Novo Testamento. Então, meus irmãos, a gente precisa mudar essa ideia. Nós temos a nossa reunião de oração toda quarta-feira, 7 da manhã, 7 da noite. E são poucos os que vêm em relação à igreja. São poucos. E eu fico me perguntando por quê. Por quê? Se não for por causa de trabalho, de alguma coisa, mas você tendo a oportunidade de vir e não vem, por que não vem? Por que será que não vem? A igreja precisa orar. Uma igreja sem oração morre. Sabia disso?
Ela pode continuar aberta, mas você entra dentro dela, é uma coisa terrível, uma frieza, ou ela pode fechar mesmo, de vez. Então eles estavam indo para a oração, mesmo sendo apóstolos. E quem somos nós para dizer que não precisamos ir à reunião de oração na igreja? Se os apóstolos consideravam importante estar no templo orando. E aí, meus irmãos, quando eles vão em direção ao templo, você sabe o que acontece, né? Tinha lá um coxo de nascença, e ele pede uma esmola, e Pedro diz: eu não tenho prata, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E aquele homem se levanta, começa a saltar, a correr, a caminhar, feliz da vida, e aquilo causa tanto impacto que a multidão se aglomera, se reúne em torno de Pedro e João, e Pedro fala: vem cá, vocês estão pensando que fui eu que fiz isso? Foi pelo meu poder que foi feito isso? Não, isso foi feito por Cristo. E aí ele começa a pregar sobre Cristo, sobre o Evangelho. No final, ele não tinha nem terminado ainda, o pessoal leva eles, né, para a prisão, mas cerca de 5.000 são salvos, porque eles decidiram ir a uma reunião de oração. O que não pode acontecer numa reunião de oração? Eu me lembro que nós passamos assim cerca de vários anos fazendo uma oração aqui com 3, 4 pessoas. Aí fomos para o retiro em 2014. Quando a gente voltou do retiro, por algumas semanas, sabe quanto tinha aqui em oração? 50. De 5 para 50. A ação do Espírito de Deus. Pode acontecer de novo? Claro. Mas o Senhor diz: se nós o buscarmos, realmente nos convertermos no nosso mau caminho, então Ele ouvirá. Então, estar na casa de Deus é uma bênção, irmão. Você pode estar aqui, ser abençoado, sair ali e Deus te usar para fazer uma obra maravilhosa. Quer ser usado por Deus? Seja sempre na casa de Deus. Não acredito, irmão, a não ser quando a pessoa está doente, está com problema, está em dificuldade, não pode vir mesmo. Fora isso, eu não acredito numa pessoa que quer crescer espiritualmente, mas quer ficar em casa. Não há condições. É preciso em casa também buscar a Deus, lógico, mas é preciso estar na casa de Deus junto com seus irmãos. Isso aqui foi o meio que Deus instituiu, principal para abençoar o seu povo. Os cultos na igreja. Sem falar, irmão, pensa o seguinte: imagina que todo mundo resolve ficar em casa. Vou adorar a Deus em casa, não tem mais os cultos. Vamos todos adorar em casa, vamos fazer videoconferência, vamos conversar pelo WhatsApp. Eu te pergunto, e os perdidos? Como é que eles vão encontrar a gente? Onde é que eles vão ouvir a palavra? Quer dizer, a gente vai ser instrumento para evangelizar, para salvar, como? Todo mundo dentro de casa. Então, esse lugar é um lugar evangelístico, especial, separado por Deus. Claro, devemos ir às ruas, sim, mas devemos estar sempre na casa de Deus, porque aqui, como tem acontecido durante todos esses anos, pessoas vêm e são transformadas. Mas imagina uma coisa que o ser humano, ele é muito dependente das pessoas. Eu posso confessar mesmo que eu tenho uma tentação muito grande de ficar triste quando a igreja está vazia. Então você imagina que chega um visitante, vou ver como é que é aquela igreja lá. E ele chega aqui e a igreja está vazia. O que você acha? A lógica humana, o visitante olha, está vazia, não deve ter nada aqui não. Não volta mais. Então a sua presença é importante.
importante para Deus, importante para o reino, importante para mim. Muito importante. Nós somos usados, irmãos, quando vamos à igreja. Em último lugar, nós somos guiados quando vamos ao templo. Atos capítulo 22. Atos 22. Nós somos bem-aventurados porque na casa de Deus somos guiados por Deus. Outro dia eu estava meditando, o apóstolo Paulo viu o Senhor no livro de Atos 4 vezes. E essa aqui é uma delas. Atos 22, 17. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, veja que coisa interessante, Paulo, depois de anos já convertido, ele continua indo ao templo. O templo dos judeus, né? O templo que ele era judeu. Como eu falei, ainda estava num tempo de transição. Depois o templo vai ser destruído, aí acabou a questão de ir ao templo. Mas está aqui, ó. E ele não foi porque era obrigado, porque ele quis. Tornando a Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Aqui é o que chama-se de êxtase. Alguns personagens do Velho Testamento, do Novo, tiveram essa questão, arrebatado para fora de mim, é quando a pessoa começa a ter visões, ela fica sem, vamos dizer assim, estática, né? E o Senhor começa leva ela para alguns lugares. Ezequiel teve muito isso. Então o Senhor transporta para algum lugar. No verso 18, e vi aquele que me dizia, e é Jesus, né? Dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava na sinagoga os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte, guardava as vestes dos que o matavam. E disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Veja, meus irmãos, Jesus falando com ele dentro do templo, não é para você ficar aqui em Jerusalém, não vão te receber aqui, vai para os gentios. A casa de Deus é lugar de orientação. Se você está em dúvida de alguma coisa, você pode vir para o culto, buscando a resposta de Deus. Eu falei aqui há umas semanas atrás que tinha um casal em um certo país que estava sendo muito maltratado como no ministério, um pastor e a esposa, e eles eles iam abandonar aquela igreja, e eles passaram por Londres antes de ir para os Estados Unidos, e quando eles passaram por Londres, era domingo, adivinha o que eles fizeram? Foram à igreja mais abençoada de Londres no século XX, pastoreada por Martin Lloyd Jones. Sentaram-se no banco. Quando começaram a ouvir a palavra, um virou para o outro. E quando acabou o culto, eles disseram, já recebemos a resposta do Senhor. E voltaram para a igreja que estava tratando eles mal e ficaram ali o resto dos seus anos pastoreando aquela igreja. Orientação. Orientação. Deus está presente e respondendo às nossas dúvidas se nós pedirmos com o coração aberto. Deus fala, meus irmãos. Ele fala nas orações, Ele fala nos louvores, Ele fala na palavra, Ele fala ao seu coração. Porque Deus, como a gente tem dito, é um Deus vivo, é um Deus atuante, é um Deus que deseja nos abençoar. Além do mais, você tem na igreja um pastor, dois pastores, prontos a te aconselhar, tem diáconos, tem os irmãos em geral, que podem ser usados por Deus para te ajudar, para te orientar. Então, irmãos, na casa de Deus nós somos guiados. Você pode
Dizia assim, não, mas eu com a minha Bíblia dentro de casa, eu também sou guiado. Sim, com certeza. Mas também pode ser enganado. Porque você tem certeza que você sabe interpretar a Bíblia direitinho? Quem é que sabe interpretar a Bíblia com perfeição? Ninguém. Mas como você pode, como é a interpretação da Bíblia que você faz? É por isso que Deus instituiu pastores, e ele fala evangelistas, apóstolos, mestres, querendo a edificação dos santos. Hoje as pessoas estão muito assim, orgulhosas e dizendo, não, eu só preciso de Cristo, só preciso do Senhor. É Ele, a Bíblia, não preciso de mais ninguém. Mas Efésios 4 fala isso, que Deus instituiu homens para orientar, ajudar, esclarecer qualquer coisa que você precisar. Vamos terminar com isso, irmão. Efésios capítulo 4. Na casa de Deus, nós recebemos todas essas bênçãos. Por exemplo, isso que eu vou ler para vocês agora não estava programado. Foi uma coisa que Deus me deu. Agora, olha, na casa de Deus, Efésios capítulo 4. Está escrito assim, verso 11. E ele mesmo, ele quem? Cristo. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, ou professores. Para que ele deu esses homens? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Veja bem, a casa de Deus é o lugar onde estão esses homens, não os apóstolos, né, irmãos? Os apóstolos foram na época bíblica, mas nós temos aí um monte de gente se chamando apóstolo, mas que nós não reconhecemos. Apóstolo na época bíblica. Mas, continuando, o Senhor tem aí os seus profetas, os evangelistas, os pastores e os professores da Bíblia, para quê? Para aperfeiçoar os santos, para edificar a igreja. E eu pergunto, em casa você vai tê-los? Alguém diz sim, pelo YouTube. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E você, na igreja, você pode até fazer uma coisa que ninguém, praticamente, raramente, alguém fez, é perguntar para o pregador, o que o irmão quis dizer nessa parte assim? Eu fiquei na dúvida com relação a isso assim. O irmão pode me esclarecer mais a respeito disso assim? Como é raro alguém fazer esse tipo de consulta, né, de pergunta. E isso é importante. Então, irmão, a igreja é um lugar de edificação, é um lugar de aperfeiçoamento. E como é que a gente se aperfeiçoa e é edificado? Aprendendo, participando. Por exemplo, tem gente que fala, não vou na reunião de oração porque podem me chamar para oração. Ninguém está chamando mais ninguém pelo nome para orar. Ora quem quer. Mas você pode falar, eu não vou porque eu tenho vergonha de orar. Nós temos vergonha de fazer, na maioria das vezes, coisas que a gente nunca fez. Então você tem vergonha de orar. Um dia você ora rapidinho. No outro dia você ora, no outro dia você ora. Daqui a pouco você não tem mais vergonha. A vergonha passa. Passa pelo hábito, pelo costume. Então a igreja é lugar de desenvolvimento. É lugar de receber os dons de Deus e usar para a glória de Deus. Bem-aventurado, irmão, é aquele que está sempre na casa de Deus. É o que diz a palavra de Deus. Que você possa pensar sobre isso, ser um bem-aventurado mesmo, habitar na casa de Deus. E eu quero até te dizer mais. É claro que eu falo coisas aqui que às vezes você não concorda. Isso é normal. Cada um tem uma maneira de pensar. Só não podemos discordar das coisas principais, né? Aquelas basilares mesmo, não tem como discordar. Mas de outros assuntos a gente pode discordar. E aí o que você faz?
Você pode me procurar quem pregar e falar, ou professor, e falar, esse assunto aqui é assim mesmo? Porque eu não vejo dessa forma. Aí a gente tem um debate saudável, e de repente você continua com a sua visão, mas eu explico a minha visão, entendeu? Mas o importante é que nós possamos crescer, aprender. O que tem se visto atualmente é uma falta de vontade de aprender. E muitas vezes aquela ideia, não, já aprendi o suficiente. Eu já falei aqui várias vezes, irmãos, e vou falar de novo, só para você entender como a gente precisa aprender. Quando eu vou pregar, na maioria das vezes, para que eu não ensine nada errado, conforme a história da igreja tradicional sempre ensinou, eu costumo ler os comentaristas, que são os homens de Deus dotados de sabedoria e capacidade extraordinária que explicam os livros bíblicos. Quando eu vou ler os comentaristas, eu fico impressionado. E eu falo, meu Deus, quanta capacidade, quanta sabedoria espiritual para escrever uma coisa dessa que eu nunca tinha visto dessa forma, nunca tinha entendido essa passagem, nunca tinha entendido essa aplicação. Quer dizer, eu aprendo demais quando eu leio bons livros cristãos, e principalmente a Bíblia, é claro, e pessoas que explicam a Bíblia. Então, da mesma forma, você deve vir para a igreja, na EBD, nos cultos, com a esperança de que Deus explique mais um pouquinho para você, porque a gente cresce quando a mente se expande, quando as dúvidas vão se dissipando, quando a verdade vai ficando mais sólida na nossa mente. E isso tudo acontece no culto. Ah, mas tem o YouTube. Irmão, YouTube você pode ouvir qualquer pessoa, desde o abençoado até o herege. E você vai ouvir, vai botar lá para ouvir, aí você está tomando um café, está lavando louça, está arrumando não sei o quê, você não vai prestar atenção. E não vai estar num ambiente espiritual separado para Deus te abençoar. Então você pode ser abençoado no YouTube? Pode. Mas a internet nunca pode substituir a reunião dos santos. Nunca. Eu mesmo ouço várias e várias mensagens na internet, mas não é a mesma coisa do que estar em pessoa, num ambiente, irmãos, em que o Espírito Santo está agindo. Você tem o Espírito Santo? Você é templo do Espírito Santo? Não é? Então, o Espírito Santo está aqui dentro de várias pessoas. Isso faz com que ele haja com mais poder, porque o poder concentrado dele, a presença dele está aqui agindo de uma maneira muito especial. É por isso que a gente vê, né? Quanto mais pessoas orarem, melhor é. Bem-aventurado aquele que habita na tua casa. Louvar-te-ão continuamente. Que você possa vir sempre, mas não vir por vir, não. Venha em oração. Deus capacita aquele homem pobre a trazer uma palavra abençoada para a minha vida e para a vida da igreja. Nós precisamos da oração de vocês.